Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos continuar as devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Nós estamos na semana 20 e hoje é sábado. O tema de hoje é passos para deixarmos de lado a indecisão. E o texto de referência bíblica é Lucas 9, dos versos 57 ao 62. E o texto diz assim: Marquei e perdi, mas aqui. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Chegamos agora a uma escada que usaremos para deixar de lado o hábito da indecisão. Número 1. Lembre-se de que não decidir as coisas é pior no resultado do caráter do que ocasionalmente tomar uma decisão errada. Uma decisão errada, ocasionalmente, pode prejudicar nesse sentido particular, mas a indecisão enfraquece todo o caráter. 2. Decida-se não com base em uma previsão dos resultados, mas com base em princípios. Se você está sempre tentando prever os resultados de uma ação, está sempre em um dilema, em dúvida. Mas se você decidir com base em princípios, deixando os resultados nas mãos do universo moral, então estará sempre em terreno firme. 3. Lembre-se de que a indecisão é o resultado da referência a si mesmo ou do egocentrismo. É perguntar: como esta decisão me afetará, em vez de qual é a coisa certa a ser feita, independentemente do que aconteça comigo. Quando você faz moralmente a coisa certa, o resultado não pode ser ruim. 4. Uma decisão rápida está tão sujeita a ser acertada quanto uma ponderação prolongada e agonizante. A ponderação e o debate agonizantes não lhe dão condições de ter ideias e decisões claras. 5. Quando você adquire o hábito de tomar decisões rápidas, todas as suas capacidades adquirem o hábito de se reunir para ponderações e decisões rápidas. Mas se suas capacidades souberem que você não decidirá nada, elas se tornarão preguiçosas e não responderão quando você precisar delas em uma crise. 6. Coloque as situações na presença de Deus e tome as decisões ali. Os julgamentos de Deus se tornarão os seus. Vocês decidirão tudo juntos. 7. Depois de decidir as coisas, deixe que continuem decididas. Pode haver ocasiões em que você talvez tenha de mudar suas decisões. Deixe que isso seja exceção, não a regra. O arrependimento inútil de decisões possivelmente erradas é mais prejudicial do que a decisão errada tomada com honestidade. Faça o melhor e deixe que as demais coisas cuidem de si mesmas. 8. Deus pode anular e anula.
decisões erradas tomadas honestamente. A vida pode tirar o bem do mal praticado honestamente. Deus faz com que as coisas cooperem para o bem. As coisas em si podem não ser boas, mas Deus faz com que cooperem para o bem. Tome a decisão e então decida deixar que suas decisões permaneçam decididas. A oração de Stanley Jones hoje diz assim: Ó Cristo, agradeço-te por tua determinação. Em meio às horas escuras do Getsemane, tu emergiste com estas palavras: levantem-se e vamos. Dá-me esse poder de decisão final para me levantar e ir, para encontrar qualquer coisa, até mesmo uma cruz. Amém. Afirmação do dia: uma vez que sou uma pessoa rendida, farei o melhor possível e deixarei que as coisas cuidem de si mesmas. De fato, tomar decisões não é algo fácil. E nós vivemos num mundo onde é oferecido para nós tantas diversidades e tantas possibilidades e tantas oportunidades. E muitas vezes fica difícil decidir. Eu tenho dificuldade, às vezes, em tomar decisões. Então eu oro e eu busco ajuda. Eu lembro uma vez que eu precisei tomar uma decisão, eu fui contemplada com um consórcio e eu fui pegar o carro e fui na concessionária para escolher o carro. E todas as vezes que eu escolhi um carro, eu sempre levei o meu pai junto comigo. Meu pai já estava falecido e eu pensei, quem vai me ajudar dessa vez? Então eu chamei meu irmão. E eu e o meu irmão, nós fomos à concessionária e o vendedor mostrou diversas possibilidades. Carros lindos. Eu teria que completar algum dinheiro se eu pegasse algum daqueles carros, mas nós olhamos no que nós tínhamos. E aí nós verificamos algumas coisas, nós ponderamos algumas coisas. E o meu irmão me ajudou a pensar na mecânica do carro, nas peças do carro, na segurança do carro, na manutenção do carro, qual o custo dessa manutenção. E pensando nas minhas condições, foi a melhor decisão e eu escolhi o carro que eu tenho usado. Ele me ajudou. Eu orei antes de ir e pedi a Deus que Ele me dirigisse. E foi uma boa decisão. Depois de uns dias, uma pessoa perguntou para mim, por que você não pegou tal carro? E isso fez com que eu parasse para pensar. Mas eu não precisava pensar mais, já estava decidido. E é isso que a gente tem que olhar na decisão. O que Stanley Jones nos ajuda aqui a perceber é que nós precisamos avaliar, sim, o custo das nossas decisões, mas não focado em nós mesmos, mas focados em Jesus. Nós precisamos tomar decisões para que o nosso caráter seja fortalecido e não enfraquecido. Então, olhe para as suas decisões e mantenha as suas decisões, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, porque a gente sabe que o que passa disso é de procedência do maligno. Então eu penso sempre, e lendo o devocional, eu percebo que eu preciso ser prudente na tomada de decisões. Mas Stanley Jones chama a nossa atenção aqui para prestarmos atenção aos princípios. Os princípios, eles funcionam para nós como um paradigma, como algo que vai nos dar direção. Então, quais são os princípios que Jesus quer que eu olhe na hora de tomar decisões? Sigam os princípios bíblicos. Olhe para a palavra de Deus. Uma coisa tem me ajudado muito na hora de tomar decisões. Eu oro, eu apresento a Jesus, peço a direção, converso com pessoas próximas que possam me ajudar, penso nos princípios bíblicos e faço uma oração.
e tenho aprendido a fazer a oração que a gente encontra ali em Provérbios 16, de 1 a 3, que diz assim: Ao homem pertence os planos do coração, mas ao Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando eu tomo uma decisão, eu digo para Deus: está aqui a minha decisão, que eu tomei em oração. Eu entrego ao Senhor, dê a melhor resposta. Que Deus ajude você a tomar decisões, que o seu caráter seja fortalecido. Um bom dia a todos vocês.